Olá, pessoal, sejam bem-vindos a esse episódio do Cloud Talks. Hoje nós estamos aqui recebendo a Metrópolis. A Metrópolis é um veículo de notícias do Distrito Federal. Eles estão no ar desde 2015, possuem mais de 68 milhões de usuários e são líderes de audiência no Distrito Federal. Logicamente, é o quinto site de notícias mais acessado do Brasil e já receberam aí vários prêmios internacionais, nacionais, tanto na área de jornalismo, de designer, e eles são 100% digital. Do lado da Metrópolis, a gente está com o Alan Rabelo, que é o CTO, e além dele, nós também estamos com o nosso parceiro Google Cloud QI Network. E junto com a gente, representando a QI Network, nós estamos com o Marcos Gileno, que ele é um arquiteto de Google Cloud. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, é um prazer estar falando aqui e ter acompanhado de perto, né, essa jornada da Metrópolis para o Google Cloud. Eu gostaria de saber de você, Alan. Na época que você decidiu que era hora de iniciar a jornada para a nuvem, que desafio que vocês estavam enfrentando? Perfeito. O Metrópolis, como você disse, ele nasceu em 2005, né? Como era um projeto novo, era um projeto do zero, não tinha sistema, não tinha softwares, né, para ser migrados. Então, nós tínhamos aí mais liberdade na hora de decidir. Então, nós procuramos o que tinha de melhor aí no mercado, né, e nós vimos que a jornada da nuvem era ideal por alguns motivos, né. Era uma coisa nova que vinha surgindo na época. Um dos nossos maiores desafios foram, por exemplo, entender quais as funcionalidades, né, que existiam na nuvem, como funcionava essa questão de nuvem, porque até então era tudo data center, né, colocation, location e tudo mais. Então, a gente precisou estudar, entender, para poder usar cada recurso em seu lugar, e nós vimos que ali nós teríamos benefícios, né, nós teríamos ali uma estrutura onde ela poderia ser autoescalada, né? Nós não precisaríamos ali ter 2, 3, 4 máquinas sobrando para poder atender uma demanda que poderia, às vezes acontece ou às vezes não acontece. Então, isso foi um desafio para o Metrópolis. Agora, quando nós começamos aí a usar a nuvem, nós identificamos algumas vantagens, né? Por exemplo, a diferença, né? Quais são as diferenças, né? O que tem de diferente na nuvem? A nuvem, ela é montada com uma série de recursos, né? Recursos que até então você não tem. Por exemplo, você tem a opção de usar um storage para você armazenar todos os seus arquivos estáticos, né? Por exemplo, nós temos aqui um volume muito grande de imagens, né? É um jornal, é um portal de notícias. Então, isso é importante, porque o storage, qual é a vantagem do storage? O storage, você não tem limite de conexões, você não tem limite de transações, né? E ele tem um custo muito baixo. Então, isso alivia muito a sobrecarga nos servidores. Então, o que acontece? Você economiza máquina e você, por outro lado, coloca seus arquivos num storage onde ele vai poder ser trafegado sem limite, né? Então, isso reduz muito a sua carga, o seu custo, porque isso reduz o volume de máquinas que você teria numa estrutura normal, né? Fora isso, a nuvem, ela tem vários recursos e você precisa alocar esses recursos nos lugares certos para você ter aí o desempenho necessário, para você ter aí o resultado que você espera, né? Não basta simplesmente ir para a nuvem
e usar a nuvem como se fosse um data center normal. Então, lá você tem uma máquina específica para o banco de dados, você tem uma máquina específica ali para a sua aplicação, você tem um recurso específico para os seus arquivos estáticos. Quando nós temos uma grande demanda, o que a nuvem faz? Ela auto-escala as máquinas, né? Então, por exemplo, você teve um pico de acesso hoje, né? Durante esse pico de acesso, a própria nuvem identifica o aumento da sua demanda e aumenta a sua capacidade, né? Isso aumenta o seu custo ali, mas ele aumenta seu custo só naquele momento, e assim que esse volume diminui, a própria nuvem reduz esse volume de máquinas, e isso gera aí uma economia muito interessante para nós, né? Isso é um dos pontos aí mais importantes dessa jornada, né? Um outro ponto que é muito interessante aqui para Metrópolis, no caso da nuvem, é um conceito muito diferente, né? Quem já trabalhou aí com location, colocation, sabe que a dificuldade que você tem para fazer um upgrade de uma máquina, né? Vamos supor, se você tem uma demanda maior e você quer aumentar a sua máquina, como eu estou te falando aqui, você precisa comprar um servidor novo, você precisa plugar esse servidor na sua estrutura, né? Isso demora dias, isso demora até semanas e até meses, porque a máquina, ela precisa ter um padrão para você colocar ele ali. Então, até você encontrar essa máquina, isso vai levar muito tempo. Então, na nuvem, em questões de segundos, com alguns cliques, você consegue fazer esse upgrade sem afetar, sem precisar parar o seu ambiente. Então, isso é uma vantagem muito grande aqui para Metrópolis e é uma vantagem muito grande da nuvem. Outro ponto da nuvem, tudo isso que eu estou falando para vocês, você tem um painel, onde esse painel, você tem ali um mapa da sua estrutura, né? Tudo que você usa de máquina, de banco de dados, de recursos, eles estão ali graficamente visíveis, certo? Isso facilita muito, isso te dá um panorama, você sabe onde é que está o seu consumo, né? Você sabe qual máquina está consumindo mais, tudo mais. E as alterações, os ajustes nessa infraestrutura, eles são muito simples, né? Coisas que antigamente você precisava ali de um analista, né? Uma pessoa especializada no Linux, no Apache, coisas desse tipo. Ali, às vezes, dependendo da funcionalidade, com um ou dois cliques você resolve, certo? Então, isso é uma das vantagens de estar na nuvem, né? Isso vem muito bem aqui para o Metrópolis, nós utilizamos muito bem isso. Legal, legal. Você falou várias coisas bacanas aí, Alan, principalmente das vantagens, né, de se estar numa nuvem pública. Agora, eu queria entender um pouco mais especificamente sobre o Google Cloud. Quais foram os fatores decisivos para que vocês migrassem de onde vocês estavam para o Google Cloud? A nossa ideia era melhorar o serviço prestado para os nossos internautas, né? Aumentar a velocidade de carregamento da página, né? Melhorar a qualidade da entrega para os nossos usuários, melhorar a qualidade da entrega para os nossos funcionários, porque hoje o Metrópolis tem cerca de 200 jornalistas, certo? Todos eles publicando notícias o tempo inteiro, né? Então, assim, isso demanda recurso e o que a gente estava buscando? Uma estrutura onde a gente conseguisse melhorar a vida dos nossos repórteres, promover agilidade maior na hora de publicar as notícias, certo? Isso renderia para nós aí uma melhor eficiência aqui do trabalho das pessoas e, no
beneficiar aí os nossos internautas, certo? Então, nós fomos buscar, analisamos aí o mercado, vimos no Google a possibilidade de melhoria, né? O Metrópolis, ele tinha uma proximidade com o Google, né? Ele já participou de alguns projetos com o Google, projetos de publicidade, projetos de marketing. Então, surgiu o convite para poder fazer um teste com o Google. E foi aí que entrou a QI Network, né? Então, nós sentamos junto com o Google, QI Network, o Metrópolis, foi um trabalho feito a 4 mãos, fizemos aí um levantamento inicial, que é muito importante, né, para a jornada da nuvem, porque você tem que saber, você tem que ter uma ideia de tudo que você tem, né, de recursos, de software, de sistemas, de legado para você poder levar isso para a nuvem. Então, é interessante você ter aí uma empresa onde ela seja especialista na nuvem para poder tornar aí sua jornada eficaz. Legal, legal. E lógico, você mencionou o trabalho essencial aqui, né, do nosso parceiro da QI Network. Eu queria que você explicasse um pouco melhor como foi essa migração, né, como foi esse que tipo de suporte que você teve, tanto da parte do time da QI, como também do time do Google Cloud. Migração, só de falar essa palavra aí já dá um frio na barriga, né? No início nós ficamos aí muito receosos, né? Muito preocupados. É um site com muitas visualizações, né? Deixar o nosso internauta aí desassistido de notícias por um período, mesmo que ele seja curto, é grave aqui para nós. Então, assim, a ideia inicial era fazer essa migração de uma forma que ela fosse mais transparente possível, de uma forma que não houvesse indisponibilidade do ambiente. Então, nós conversamos isso tudo com a QI Networks, com o pessoal do Google, e dessa conversa surgiu um projeto, né, de migração. Esse projeto de migração, ele tinha tudo bem detalhado, cada passo bem detalhado, né? A própria ferramenta do Google Cloud, ela permitia que a gente fizesse a transferência do legado para o Google Cloud, certo? Então, assim, nós começamos a perceber que a coisa poderia dar certo, poderia funcionar bem. Então, nós montamos esse projeto com várias etapas, todas as etapas muito bem definidas, todas as atribuições muito bem definidas, né? E a partir daí nós começamos essa migração. E como é que ela funcionou, né? Teve a parte de exportar, né, o legado para o Google Cloud, e depois disso, depois que toda essa estrutura estava montada ali no Google, nós começamos a fazer um trabalho de testes, né? Todos os testes possíveis nós fizemos aí 1, 2, 3 vezes, né? Visando aí não ter problema com essa migração. Então, teste de estresse, testes de segurança, tudo isso foi feito de forma, assim, exaustiva, até a gente chegar à conclusão, pronto, estamos prontos para migrar. E depois da migração, a gente viu que tudo deu certo, tudo funcionou conforme foi previsto, né? Sem queda, sem disponibilidade. A partir daí foi melhorar, foi ajustar ali aquela estrutura, porque é claro, na migração, como você não quer correr riscos, você aumenta um pouco ali a sua estrutura, né, para que ela suporte um volume maior, para que evite surpresas. E hoje a gente tem um ambiente aí redondo, né, um ambiente estável, um ambiente 100% disponível, né, sem quedas, com a velocidade muito boa para os nossos internautas. Foi uma experiência excelente. Que legal, cara. Muito bom escutar essa experiência aí. Eu acho que o que eu queria agora é trazer o Marcos um pouco para a nossa conversa. E, Marcos, eu queria que você
também descrevesse um pouco, né, como foi esse engajamento aí com o time da Metrópolis, né, qual que foi o papel da QI Network nesse processo de migração, e qual foi o tipo de suporte que vocês providenciaram ali para a Metrópolis durante essa transição? Olá, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre um case tão interessante e que foi um prazer de participar. Nós somos a Key Network. Key Network é um parceiro premier do Google no Brasil. O case da Metrópolis, ele veio através do Google para nós como uma oportunidade de mostrar os benefícios do Google Cloud. Então, as principais necessidades do pessoal da Metrópolis, através do CTO Alan Rabelo, foi de, ao mesmo tempo que conseguisse uma redução de custo, pudesse ampliar toda a performance do portal e a experiência do usuário dele, entendeu? Então, a gente iniciou o projeto fazendo todo o levantamento dos requisitos que ele precisava, né? Então, todo o serviço de descoberta e avaliação do ambiente legado dele. Nós fizemos todo o desenho da arquitetura e design técnico da aplicação no GCP, migramos o ambiente dele todo para o GCP e fizemos o Go Live junto com a equipe da Metrópolis, tá? Então, foi uma participação que houve desde dos primeiros momentos que houve a decisão de migrar para o GCP até o Go Live e hoje, obviamente, toda a sustentação técnica para o ambiente rodando no GCP. Houve também um engajamento muito interessante entre as equipes, né, porque a QI trabalha numa metodologia de proximidade com o cliente, para que a gente abra um canal e que esse canal seja uma comunicação fluídica, né? Então, a gente conseguia levantar rapidamente os pontos de dores que eles tinham para ver como que a gente poderia solucionar e ajudá-los a levar de forma bastante suave toda a infraestrutura que eles tinham na antiga nuvem para o GCP. O Alan sempre teve muita preocupação na hora de efetivamente fazer o Go Live da aplicação no GCP, então a gente teve que criar várias situações e todo um planejamento para que fosse de maneira muito suave essa migração, né? E realmente tivemos um sucesso muito grande na migração do ambiente, porque fizemos todos os testes iniciais, o GCP, diante da antiga nuvem que eles trabalhavam, eles se sentiram muito mais confortáveis, né, pela amigabilidade que a nuvem do Google traz. E depois a performance, né, a gente está falando de uma nuvem que tem um ambiente próprio, né, uma infraestrutura própria, então a performance do Google se mostrou muito boa e o sucesso do projeto foi garantido, né? Então, desde o início tivemos a participação junto com toda a equipe da Metrópolis e aonde a gente pôde atuar trazendo os benefícios do Google, trazendo os benefícios de trabalhar com a nuvem do Google, né? As automatizações, desde da esteira de software, né? Todo o ambiente de CI/CD deles, que a gente fez algumas automatizações para a criação e implementação das novas versões do portal, e também toda a questão em eventos de desastre, a gente conseguiu, através de
scripts de IAC, de infraestrutura definida como código, a gente consegue rapidamente provisionar o ambiente dele em uma nova zona, né, num evento de desastre. Então, realmente foi um projeto muito interessante, foi um projeto que houve uma interação muito forte entre as equipes, né, e alcançamos todos os critérios de sucesso, por isso que hoje a Metrópolis está rodando muito bem no Google Cloud Platform. Marcos, muito obrigado. Eu tive o prazer de acompanhar todo esse processo de migração desde o início. E só para constar, foi uma migração recorde, aconteceu super rápido, bem transparente, acho que do jeito que o pessoal da Metrópole estava buscando. E agora eu queria, Alan, falar com você um pouquinho mais sobre esse período pós-migração, né? Agora a gente já está 100% em produção, rodando no Google Cloud. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência aí, utilizando a infraestrutura do Google, e lógico, também se teve algum ganho específico, se tem alguma coisa específica que você gostaria de comentar aqui sobre a sua utilização aí durante esse período já no Google Cloud. Ótimo, Eri. Sim, alguns pontos aqui muito interessantes, certo? Logo após a migração, nós comentamos lá sobre os ajustes, né, a regulagem, certo? Após aí esse afinamento da estrutura, nós conseguimos redução de servidores, por exemplo, certo, de máquinas. Isso nos proporcionou uma redução de custo, certo? Nós conseguimos aí melhorar a nossa entrega, nós conseguimos melhorar a vida dos nossos funcionários, nós conseguimos melhorar aí o acesso ao site. Nós temos aqui hoje no Metrópolis uma equipe de desenvolvimento. O Metrópolis possui a própria equipe de tecnologia, certo? É uma equipe multitarefas, né? Junto com a QI Network, a nossa equipe conseguiu aí utilizar recursos interessantes do Google Cloud. Dentro do Google Cloud, nós conseguimos montar aqui, né, a nossa estrutura de DevOps, que era um objetivo antigo aqui no Metrópolis, certo? Nós montamos aqui uma rotina de CI/CD, né, para poder subir as nossas aplicações, né, aumentando a produtividade aí do nosso time, aumentando a organização. Então, assim, o que aconteceu? Hoje, o nosso time de tecnologia encontra tanta facilidade aqui no Google Cloud que a gente consegue produzir aqui, nós conseguimos evoluir aqui com essas ferramentas, com essas integrações, por exemplo, integração com GitHub, por exemplo, são coisas que você vai plugando ali na sua estrutura com apenas um clique ou dois, que começa a fazer a diferença ali para o time de desenvolvimento, por exemplo. E, consequentemente, isso acaba refletindo ali na ponta, que é o quê? A produtividade aumenta, certo? O volume de demandas, que a qualidade, né, a qualidade da demanda, a qualidade da entrega melhora, sobra tempo até, às vezes, para o time estudar e evoluir, né, dentro do Google Cloud, tudo isso utilizando as ferramentas prontas, né, dentro do GCP. Então, uma experiência, assim, bem interessante do ponto de vista técnico, né. O Metrópolis, ele é uma empresa, ele é um jornal, né, um jornal digital, mas ele tem ali na sua essência a tecnologia, né. Então, isso faz a diferença hoje para qualquer empresa do mercado, certo? E os nossos benefícios aqui são muito interessantes. Questão de segurança, né? Por exemplo, existe sempre ali o pé atrás com a segurança de uma nuvem, por exemplo. Só que, quando você começa a usar, que você observa os recursos que estão disponíveis ali, as restrições, né, o que você pode liberar ou não, isso começa a trazer uma confiança para você. Até hoje, utilizando uma nuvem aí,
nós nunca tivemos nenhum problema de segurança. Por exemplo, às vezes as pessoas têm um receio, porque está na nuvem, o meu concorrente consegue ver, né? Nada disso. Pelo contrário, é muito mais seguro do que qualquer outro tipo de plataforma que você venha usar, qualquer outra modalidade de hospedagem que você chegue a utilizar. Legal, legal. Você falou bastante aí sobre as ferramentas, né, que já estão disponíveis dentro da própria plataforma do Google Cloud. E falando agora de futuro, né, o que vocês estão planejando aí? Qual que seria o próximo passo da empresa nessa jornada aí dentro do Google Cloud? Eri, o Metrópolis, ele é uma empresa que preza muito aí pela qualidade, certo? Pela modernidade, certo? Nós buscamos sempre o que tem de melhor, nós buscamos sempre aí o que tem de mais moderno, e o nosso time busca isso sempre, né? Dos pontos positivos aqui do Metrópolis, dos fatores de sucesso é estar sempre tentando buscar o que tem de mais moderno aí no mercado. E visualizando aí, nesse cenário, o Metrópolis hoje tem alguns objetivos aí dentro do Google Cloud, que é o quê? Nós entendemos que a nossa estrutura, se nós convertermos para Kubernetes, nós teríamos aí mais ganhos, né? Nós queremos aí, com Kubernetes, melhorar a nossa eficiência, nós queremos melhorar aí a nossa disponibilidade, nós queremos melhorar também o nosso custo. A gente acredita que tudo isso vai influenciar no resultado final, para o benefício da empresa, certo? Nós temos aqui hoje no Metrópolis um projeto de Big Data. O nosso objetivo é utilizar o BigQuery do Google Cloud. A gente tem hoje um trabalho junto com a QI Networks para poder montar esse projeto dentro da BigQuery. Estamos só começando, né, Alan? Tem bastante coisa ainda para acontecer. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui, de você, Alan, CTO da Metrópolis, do Marcos, que é o arquiteto lá da QI Network, toda essa parceria. Nós temos o maior prazer de ter a Metrópolis como um parceiro do Google Cloud. Como você falou, são várias iniciativas aí, várias coisas que ainda vão acontecer, né? E o nosso objetivo é continuar com essa parceria aí pelos próximos anos. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês, e aqui a gente está encerrando mais um Cloud Talks. Valeu, obrigado.